Deus. Você é nosso convidado. Mas agora eu vou convidar uma pessoa muito especial que está lá no Imbé, deve estar encarangada de frio, que ela é muito violenta, mas deve estar com as pernas toda enrolada lá, os cobertores de lã, né? E ficando aparecendo só aquele rosto lindo e aquele cabelo bonito. Ela, Sara Galto, bom dia, Jussara. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Que seja uma semana maravilhosa, um mês auspicioso também, e que daqui para frente sejamos todos muito mais felizes. Nada como um dia depois do outro, né? Vocês lembram? Quinta-feira passada, estava assim, séria, circunspecta e muito preocupada de passar para vocês a minha preocupação, porque a nossa situação é muito difícil. Nós precisamos agora, mais do que nunca, da força, nossa energia positiva, para que somados, nós somos milhões, somados a gente consiga vencer essa situação, essa dificuldade, que até bem pouco tempo parecia que não tinha mais solução. O problema era insolúvel. Mas graças a Deus, eu digo isso assim agora para vocês, né, como dizia o Odorico Paraguaçu, com a alma lavada e enxaguada, porque a justiça está começando a acontecer. A justiça que muito bem podia ter partido daqui, da nossa gente, da nossa terra, do nosso Congresso, principalmente o nosso Senado, mas já se passaram mais de 2 anos e não, a gente não via nada acontecer. Chegamos a ponto até de esperar que viesse ajuda, inclusive o nosso líder, o nosso mito, ele disse, ajuda a virar de fora. E a gente não entendeu. Quando ele falou a primeira vez, a gente não entendeu direito. Como assim virar de fora? E até veio a lembrança, a minha, e eu sei de todas as pessoas da minha idade, meus contemporâneos, daqueles filmes do Oeste, a cavalaria chegando para salvar todo mundo. Só que, em tempos modernos, não foi a cavalaria, evidentemente, né? Mas foram usados os mecanismos possíveis, utilizáveis, para começar a corrigir essa situação de desespero, de injustiça, de inconstitucionalidade que a gente está vivendo há mais de 5 anos, porque já começou lá no governo do Bolsonaro, antes até. Começou lá na facada. Para eles começou antes, porque a preocupação deles com o crescimento do Bolsonaro foi gigantesca, essa preocupação. Acabaram fazendo o que fizeram. Não deu certo, graças a Deus, e o homem se elegeu. Se elegeu e tentou. Apesar da pandemia, apesar de todos os problemas, apesar desse ditador que hoje governa o Brasil, infelizmente, ele foi crescendo. E foi crescendo por quê? Por aquilo que eu sempre digo para vocês, quando o bem recua, o mal avança. Quando a gente desocupa aqueles espaços que são nossos, por direito, por nascimento, nascemos nessa terra, temos batalhado, nossos ancestrais vêm batalhando desde 1500, para que a gente tenha uma nação, um povo, uma língua, uma constituição, enfim, sejamos organizados como todas as outras, ou quase todas as outras nações do mundo, pelo menos as civilizadas e não comunistas. Então, de repente, prazer, não é de repente, porque tem gente que já estava deixando, né, os braços cair, eu falei isso na quinta-feira, mas cadê essa ajuda que não chega, que não vem? Nós estamos há 40 anos construindo ou desconstruindo o país que nós vivemos hoje, e agora queríamos que um estrangeiro, que não poderia agir aqui, né, a mano militar, ou de qualquer uma outra forma, sendo outro país, tinha que respeitar todas as condições legais que um país tem que respeitar sobre outro, a não ser que esteja em estado de guerra, que graças a Deus não estamos.
Mas faltou pouco, né? E pior ainda, uma guerra civil. Que a gente não está completamente liberado, mas pelo menos agora aquele rainho lá de luz no fundo do túnel está começando a crescer a ponto de uma pessoa como eu, que estou sempre atenta. Não que eu seja pessimista, não sou. Sou realista. E estou sempre tentando, né, levantar o meu ânimo de vocês. E fazer. Eu não paro de lutar, nunca. Nunca parei. Eu luto há mais de 50 anos. E agora, nesses últimos anos, é uma luta desesperada. Porque assim a gente não tem mais onde se agarrar. A minha formação é jurídica. E para mim, como diz o nosso líder, tem que ser dentro das 4 linhas. O que são as 4 linhas? São as linhas dos livros da lei, principalmente da Constituição. As 4 linhas estão dentro de uma página. E fora dali, não existe, fora, como se diz no mundo, no juridiquês, fora dos autos, o que está fora dos autos está fora do mundo. Então, nesse esse contexto que estava completamente errado, invertido, de cabeça para baixo. Porque uma pessoa, lá atrás, não sei quando, mas ele meteu na cabeça dele que ele era um semideus. Porque hoje ele se acha Deus. Mas então ele foi crescendo, e nesse crescimento ele chegou a uma conclusão que, por outras razões, Luís XIV, na França, antes da queda da Bastilha, bem antes, uns anos antes. Enfim, ele disse, ele era tão poderoso, tão empoderado, ele podia tantas coisas, que ele dizia, l'état c'est moi, o Estado sou eu. E agora nós estamos vivendo numa contingência igual. O cara meteu na cabeça que ele é o Estado, ele é a lei, ele é a Constituição. Agora sim, ó, eu agradeço muito a Deus, porque a minha fé, essa nunca se abala. Às vezes o meu ânimo se abala, mas eu me lembro que eu tenho um Deus. Então, eu não digo que eu tenho problema, não digo para Deus que eu tenho um problema, eu digo para o problema, eu tenho um Deus. Que eu tenho, vocês têm, nós todos temos. E é isso que nos levanta, é isso que nos dá ânimo. E é isso que não tem me deixado, apesar de tudo ser contra, não deixa com que eu pare de lutar. Porque nós não somos muitos lutando pela nossa causa e pela nossa liberdade. Então nós não podemos esmorecer e nós temos que fazer multiplicadores. Nós somos multiplicadores. Nós temos que fazer mais multiplicadores, porque eles vão se multiplicando infinitamente, até nós sermos mesmo a maioria. Maioria de quê? De povo. E o povo é a lei. O poder emana do povo. Mas isso é uma frase, hoje, aqui no Brasil, desprovida de sentido. Porque o poder não está vindo do povo. O poder está vindo de uma excrescência. Porque ele resolveu fazer a lei dele, e é sob essa lei que nós estamos vivendo. Sob essa lei, ele manda prender deputados na tribuna, no uso do seu exercício de poder, ele manda caçar, manda para a cadeia, Daniel Silveira está aí. Tem gente, muitas pessoas, centenas, fora do Brasil, milhares até, por conta de toda essa confusão. E a maioria, e não dá para culpar, porque estão fugindo de um país que não tem lei. E se a gente não está sob o império da lei, nós estamos, como dizem, né, a Bangu, a Fuzel. Nós não somos, nós não estamos, nós não somos nada. Então essas pessoas, para poderem continuar lutando por nós, eles têm que estar fora do país, porque se estivessem aqui estariam presos ou mortos, ou presos e sendo torturados, como temos até hoje gente assim. E olha, não são criminosos, não são delinquentes, não são pessoas que fizeram nada errado, mas só pensam diferente dele. E pensar diferente dele, hoje, é crime no nosso país. Mas o que está acontecendo? Ele se achou tão forte, tão Deus, que ele resolveu entrar nos Estados Unidos, porque agora a esquerda está fazendo
a grande massa, através dessa porcaria de mídia comprada, vendida, esses chapa branca, que estão aí na imprensa, através deles, eles estão fazendo ainda a população pensar que nós não temos razão, que nós não temos direito e que o Trump não pode fazer nada para nos ajudar. Porque este é um país livre, é independente, é soberano. E outro país não pode invadir essa soberania. Só que Deus é pai. E esse canalha, que não respeita ninguém, não respeita a Constituição, não respeita nenhum código, não deve respeitar nem as regras lá do condomínio que ele mora, porque ele se acha. Vocês lembram o que ele fez na Itália com aquela família? O filho dele deu um encontrão, um senhor idoso, e ele reverteu todo o processo. E lá na Itália disseram que isso não era crime, não quiseram, não entenderam como crime, que ninguém tinha feito nenhum crime contra ele. Ele trouxe para o Brasil e aqui ele não acionou essas pessoas na justiça. Quer dizer, o cara não tem limites mesmo. O Estado é ele. E ele se sente assim. Só que ele foi tão longe nisso, tão longe, que ele agrediu a soberania do outro país. O outro país não fez nada e não vai fazer nada contra o nosso país. Vai fazer contra o CPF, contra o nome Alexandre de Moraes. E, provavelmente, tanto pela lei Magnitsky, quanto por essa outra que ainda não gravei o nome, em 4 letrinhas, que é pior que ela, que é de 77, que é mais violenta. Tanto uma como a outra poderão ser aplicadas não contra o Brasil, não é, porque essas leis não são para isso, elas são pessoais. E elas vão atingir, e também os cúmplices dele, isso é óbvio, porque PGE, Procuradoria-Geral da República, os outros ministros, o próprio Senado, não os seus senadores, mas a presidência do Senado, que já poderia ter feito alguma coisa, desde o canalha do Pacheco, e não fez. E esse aí também não vai fazer, porque, sinceramente, foi um motivo de acordo a presença, a permanência dele lá, onde ele está agora. Foi feito um acordo, porque ele e o Mota seriam os salvadores da pátria na medida em que eles dariam força para esses projetos que já existiam na Câmara e no Senado, fazer andar, circular. Porque o projeto engavetado não acontece nada. Não tem fim, não tem meio, não tem fim. O que aconteceu? Então, eles mostraram exatamente o que eles são, que o Mota é esse aí, ó, a gente sabe que ele sempre foi assim, agora que veio a árvore genealógica deles, que é toda de bandidos. Gente poderosa, gente riquíssima, bandidos de primeira linha. Até avó, bisavó, sogro do sogro. Meu Deus do céu, os parentes, primos, tudo ladrão. Todos, toda a família, todos têm processo. Então, ele já tinha esse hábito. E o Alcolumbre já tinha nos sacrificado na presidência do Senado. Ele começou uma pá bem grande a enterrar o Brasil quando ele era presidente do Senado. Eu nunca pensei, jamais pensei, que os senadores poderiam trazê-lo de volta. Mas isso aí é tão óbvio. A gente que está aqui fora, que está aqui embaixo, a gente que é plebe, a gente não entende isso. Mas para poder entender isso, tem que ter um mecanismo criminoso que eles têm. E nós não temos, graças a Deus. Porque, tirando alguns do Senado, alguns da Câmara, o resto não vale teu voto. Não vale o que come. Não vale o nosso salário que eles recebem, que sai do nosso bolso através dos impostos. Então, mas isso tem que ficar bem claro. Vocês não esmoreçam. Acreditem que a vitória está perto. Porque ele agrediu, invadiu a soberania do outro país. Olha, no artigo da lei que eles mais prezam, que eles têm verdadeiro respeito, mas assim, ó, uma devoção, que é a primeira emenda.
Lá é que ele enfiou a pata suja dele. Lá. E é por isso que de lá virá o retorno. Porque, como disse o advogado do Trump, da empresa do Trump, eles não estão agredindo, eles estão se defendendo. Eles foram agredidos quando o Xandão resolveu mandar prender gente brasileira lá nos Estados Unidos, gente que até tem cidadania americana. Ele mandou pessoas que moram. Ele interferiu na mídia, nas redes sociais, de uma pessoa que mora nos Estados Unidos há mais de 15 anos, 20 anos, parece. Americana já. Então, ele meteu a pata. E agora, juridicamente, está vindo a resposta, a defesa deles. E pode ser até que ele seja absolvido, não é? A gente nunca sabe qual será exatamente o resultado de um processo se ele for limpo. Porque esses processos que estão ocorrendo aqui no Brasil agora, principalmente esse do golpe, que só existe na cabeça deles, esse aí é o mais infame de todos. Esse aí é o que menos ligação, conexão tem com a verdade, com a realidade. Então, aí ele vai começar a pagar os pecados dele. Vai se tornar réu, como ele adora fazer os que não pensam como ele de réu. Manda aprender. Ele está um dos princípios que eu não tenho visto muitas críticas também, e aí a pessoalidade da pena. A pena jamais pode atingir os parentes, no caso, só por ser parentes, a menos que tenham também participado do crime, é lógico. Mas isso é o óbvio. Mas eu quero dizer o seguinte, que está na lei, na Constituição e no Código Penal. Entretanto, ele, quando prendeu o Daniel Silveira, sem sentença, sem inquérito, sem processo, sem nada, quando ele prendeu, ele também prendeu. Termo legal, ele interferiu, ele caçou, prendeu a conta da esposa do Daniel. Ele estava sem o salário dele, confiscou tudo isso, confiscou o dinheiro dela. Eles tiveram que viver de Pix. Então, esse homem foi torturado, continua preso ainda. O Bolsonaro deu para ele a alforria. E o que aconteceu? Ele caçou. Quer dizer, ele podia mais que o presidente da República, num ato legítimo do presidente da República, ele foi lá e trouxe o Daniel de volta para a prisão. Depois, por força do tempo, de tanta pressão que recebeu, do tempo legal, ele teve que ser posto na rua. Já tinha pena cumprida por demais. Aí, de noite, teve uma crise renal, foi parar no hospital e, por causa disso, teve que voltar para a prisão, porque ele estava de tornozeleira e não avisou que estava passando mal. A crise renal do Daniel foi importuna, né? Vamos combinar. Sabendo que o homem está de tornozeleira, o rim dele mesmo assim estribuchou e ele precisou de um atendimento hospitalar. É assim que as coisas estão. Chegam a ser ridículas. Mas, na verdade, na prática, são dolorosas. Porque atingem seres humanos, atingem pessoas inocentes. Sem falar em todos os outros, né? Eu acho que o único que já estava, desde 2015, nos Estados Unidos, era o Figueiredo. Por quê? O Constantino, a doutora Ludmilla, o Alan Santos nem se fala, né? Uma filha doente, uma filha mal, uma filha que precisa de medicação especial, de atendimento especial, tive que ficar família sem dinheiro, porque ele simplesmente confiscou tudo. E ele fez assim com outros. Agora, com a Carla Zambelli não está condenada em definitivo, não houve trânsito em julgado da sentença dela. E mesmo assim, ele já mandou prendê-la. Só que, pelo que eu vi hoje na imprensa, ele mandou pedir que ela viesse de volta, né? E
já o primeiro-ministro, acho italiano, disse que ninguém ia tocar nela. Pronto. O que ela fez lá não é crime e acabou. Mesma coisa, mesma resposta que o governo espanhol deu no caso do Eustáquio. São tantos lá prejudicados, são tantas pessoas que têm sanções e a sua família é sancionada junto. Como eu disse, parece um absurdo, parece um ridículo, mas é verdade. Então, agora, ele mandou prender, não, lá do Eustáquio, a filha dele também ficou sem rede social. Agora, o filho da Carla Zambelli e a mãe da Carla Zambelli também tiveram confiscadas as suas redes sociais. Esse cara está indo muito além da conta. Agora, como a lei é justa, a lei divina é justa. Não que Deus castigue. Deus não castiga. A pessoa que age mal e ali só tem aquele retorno. O que deu ele ser um imbecil? Não é um juiz, não é um concurso, não fez concurso para nada. Ele subiu. Se vocês fizerem uma análise, até através das explicações do Alan dos Santos, que ele fala isso todos os dias, se vocês quiserem, ele pode repetir, está na internet. Ele fala de todas as coisas, todas as situações que foram se sucedendo uma a uma, que levaram esse canalha ao posto onde ele estava. Supremo Tribunal Federal. Mas ele chantageando. Se liguem. Não está acontecendo nenhum ato de benevolência de um presidente de uma nação poderosa com um país eco de terceiro mundo como o Brasil. País eco que eles nos transformaram, porque nós já estávamos levantando no tempo do Bolsonaro. E aí voltamos, estaca para trás da onde a gente estava antes do Bolsonaro. Infelizmente, nós não chegamos no fundo do poço com a Dilmanta. Nós chegamos no fundo do poço agora. Quer dizer, talvez ainda tenhamos ainda um pouco mais que descer um pouco mais. Mas Deus é Pai. E eu acho que não vai ser necessário que a gente seja mais diminuído, mais apertado, mais humilhado perante o globo todo, todos os países. Porque tudo, até aquele vexame que o cachaceiro deu agora em Paris, gastando assim, ó, quase R$1 milhão para 2 dias ficar lá. Olha os vexames que esse homem fez. Se atirou num palco. Ele estava todo encharcado de xixi. Ele estava, meu Deus, deitou, quis dançar igual o outro. E até por acaso, né? Ele tem a minha idade. Eu não me considero nenhuma aleijada, nem nada, mas também não posso sair por aí fazendo piruetas, até porque eu nunca fui atleta, nunca fui bailarina, e ele também não. E nem tanto que se exibiram no palco, eles perderam a noção do ridículo, perderam a noção de vergonha, de moral, de dignidade, de tudo, e estão nos arrastando, porque a gente virou piada mundial. Nós somos, o nosso representante não é meu, não é seu, não é da maioria dos brasileiros, mas legalmente ele é o representante do Brasil. E a gente olha assim, vê o olhar daquelas pessoas lá naquele palco, assim, perplexos, outros assim, né, com vontade de rir, outro com vontade de não estar ali, com certeza aquele coitado da comitiva, coitado não, né, que estava se esbaldando com o nosso dinheiro, mas estava ali passando uma vergonha, dando um mico internacional. Ai, meu Deus do céu, tem que rir. Tô rindo, não é por causa desse canalha, tô rindo porque eu tô feliz. Porque eu tô dizendo para vocês coisas que eu nunca pensei que diria na quinta. Achei que diria mais no futuro. Ia pedir mais paciência para vocês, mas não. A coisa está se aproximando, a solução dos nossos problemas está chegando. E nós, graças a Deus, poderemos virar essa página. O ano que vem teremos eleição, e aí a nossa luta vai continuar alertando vocês. Eu não vou dizer vote em A e B, vote em quem é decente, quem não é ladrão. Quem é que pode se queixar hoje do ladrão, presidente do Brasil, se votou nele? Mas quem é que não viu que votando num ladrão a gente ia afundar muito mais?
quem gosta de ladrão é ladrão. Ou talvez nem eles se gostem de si. Agora, com os meus 50 anos de experiência no crime, na vida criminal, vivendo os piores, convivendo com os presos, os piores presídios aqui, pelo menos, da região sul, não só do Rio Grande do Sul, até no Uruguai. Presídio é presídio. A não ser aquele do Boquelê lá, que aquele sim, aquele conserta. Porque não é só dizer, tá fazendo maldade, tá deixando os coitadinhos dos tatuados lá daquele jeito. Não, eles têm fábricas hoje. Acho que 2 anos fazem que aconteceram essas mudanças, e eles têm fábricas. Os presos estão fabricando de tudo, de roupa, de qualquer utensílios, móveis. Por quê? Porque agora eles estão tendo que pagar a hotelaria. O ladrão tinha que estar numa cadeia. Então está em Paris, no vexame. Por isso que a gente luta para consertar esse país. Não é para isso que nós trabalhamos. Não é para isso que nós estudamos. Que a gente se esforça que os filhos também estudem. Que a gente quer produzir o melhor. Não é. É porque nós somos bons. E nós queremos apenas viver aquilo que somos. Nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos na família. A família é a célula máter de uma sociedade. A família, eles acabaram com a família. Eles criaram eles, quando eu digo, é a esquerda. E isso não é privilégio brasileiro. A esquerda mundial é assim. Todos os países, a catignária é a mesma. Não tem nada bom. É tudo ruim. Então, mas só para chegar no encerramento, para dizer que esse que não é juiz, nem sequer um bom advogado era, um chincaneiro, um chantagista que foi escalando postos com chantagens, com fotos, com casos de alcova, usando tudo para chegar onde chegou. E aí, você se sentou no topo e se achou. L'État, c'est moi. Eu sou o Estado sou eu. Fim de papo. Só que não, belezinha. Não é assim, e tanto não é assim, que muitos brasileiros se incorporaram nessa luta, e graças a Deus eu incluo esses brasileiros, porque não parei um dia de lutar. Nunca. Lutava antes dessas outras cidades todas, que a coisa era muito melhor, e agora que está bem difícil, aí mesmo que eu gosto de lutar. Porque daqui para frente, meu único neto é português. Mas os netos dos meus irmãos, os netos de vocês, os meus amigos, os meus conhecidos, eles poderiam olhar nos olhos deles, não importa se seja uma criança, um adolescente ou um adulto. Quando eles perguntassem, o que vocês fizeram naqueles anos terríveis? E eu poder dizer, eu lutei. Eu lutei e puxei gente para a luta. Lutei e fiz gente boa acordar. Gente que era boa, mas achava que estava merecendo de castigo. E essas pessoas acordaram. Então, aquele que subiu uns degraus da miséria, da indignidade, da infâmia, da mentira, da chantagem, chegou lá em cima. Só que ele esqueceu de estudar direito. Não é estudar qualquer coisa direito, né? É estudar o direito, estudar as leis. Passou por uma faculdade, mas o básico ele não aprendeu, porque as coisas que ele está contrariando agora são tão básicas na Constituição e nos códigos, em todas as leis, são tão básicas, são tão óbvias, que ele esqueceu, ou não aprendeu, não é? Ou o ego dele se inflou demais, não inflou, inchou tanto que ele perdeu de vista a realidade. Mas eu tenho para mim que do jeito que ele é chincaneiro, chantagista, a faculdade dele deve ter sido, né, meio que na onda. Não vou dizer que ele é burro. Burro ele não é. Porque nenhum psicopata é burro. E ele é um psicopata. Então, não sou eu que estou dizendo isso. Eu sei como é que é um psicopata, mas tenho ouvido e visto muito psiquiatra, psicólogos, pessoas que entendem do assunto, dizer que ele é o perfil perfeito do psicopata. Então, ele esqueceu de estudar. Algumas aulas, muitas aulas, ele perdeu. E por isso ele não sabia
que se os Estados Unidos não podem vir para cá, se o Uruguai, se a China, a Argentina, qualquer um não pode vir, nós também não podemos ir no território dos outros. E vencer não, mas combater ou subrepticiamente se enfiar buscando soluções jurídicas num país que tem arcabouço jurídico. Porque ele, se baseando aqui, que ele destruiu esse arcabouço jurídico, ele achou que lá também podia fazer o mesmo. Ou será que ele não sabia que não podia fazer? Vamos deixar, né? O benefício da dúvida. Não sabemos se era por ignorância, por ser vergonhice, ou porque se achou demais. Né? Por isso que ele acabou metendo as patas onde não podia. E agora o retorno está vindo aí de forma legal, da legalidade, de lei. Ele fingiu, ele ofendeu, feriu a Constituição dos outros, e com essa mesma arma ele será ferido. E aí será apiado do poder. Porque ele não vai, ele vai se tornar réu. Vai criar um processo, ele vai ter que responder. Terá que ir lá. E se não for, ele será revel, será julgado à revelia. Se não for lá sustentar, se lá se disputar, não sei qual é o argumento jurídico que ele e os seus advogados usarão. O que é pior, nós temos que estar muito atentos, porque ele pode ir lá, escolher uma grande banca, daquelas bilionárias, e pagar com o nosso dinheiro. Também pode acontecer isso. Não sei se a própria legislação lá vai permitir que isso aconteça. Parece que não. Parece que não. A pena é para ele. É só para ele. Esse processo é contra ele. Não é contra o país. Não é ainda contra outros, porque os outros não precisam de processo. Infringiram a lei, só vão descobrir que estão sendo punidos quando chegarem lá nos Estados Unidos e não puderem entrar. Porque não. É isso aí, ó. É uma pitada de maldade, né? Uma coisa bem maliciosa. Não, todo mundo, cadê a lista? Cadê a lista? Quem é que vai, quem é que não vai? Não tem lista. Ninguém só vai descobrir quando chegar lá. Quando quis botar o pezinho, já está os 2 pés lá dentro dos Estados Unidos, vai descobrir que tem que pegar os 2 pezinhos dele e voltar da onde ele veio. Isso é o que vai acontecer. Então, eu desejo para vocês uma semana cheia, plena de notícias boas, e elas chegarão. Fiquem atentos, não desmoronem, não esmoreçam, não desistam. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Vamos ser fortes, vamos unir e vamos levantar novamente nosso país. Muito obrigada, amo vocês, até amanhã. Acabamos de ouvir o comentário, né? Poderoso de Jussara Galto, diretamente